O tema hoje se chama Dois Apostolados Diferentes. Diga comigo, dois apostolados diferentes. Eu declaro a mente de Cristo ativada em você, em mim. Declaro essa palavra aqui, a gente tem que repetir. Diga comigo, este ano cuidarei da minha mente com mais excelência, para que as palavras que saírem da minha boca manifestem toda a prosperidade de Deus na minha vida e na vida da minha família. Lembrando que o poder da vida e da morte estão na minha boca. Bote a mão assim e diga, na minha boca. É isso aí. Que é o lugar mais sujo do corpo humano. Sabia disso? Lá em casa, essa semana eu tive um resfriado que me deixou de cama. Você nem notou, porque domingo eu não tinha nada, mas na segunda-feira acabou o Pedro Kelly. Aí na terça-feira daquele jeito e tal. Então lá em casa a gente tem costume, quando alguém fica gripado, a gente usa máscara. Aquela máscara cirúrgica, né? Por quê? Porque eu vou tossir, eu vou espirrar, porque eu vou falar na mesa, nos alimentos. E é porque você não vê isso no microscópio. Se você visse, você também usaria máscara quando estivesse gripado. Aí. E às vezes você sai assim, vai levar as crianças na escola, e as pessoas ficam olhando para você, está muito doente. É só uma questão de cuidado. Isso é um cuidado físico, né? Infantil até. Você usar uma máscara para proteger as crianças, não tem por que elas ficarem gripadas só porque você ficou. Lavar as mãos e tal, essa coisa toda que você sabe que tem que fazer. Muito bem. Aí eu estava pensando, conversando com a minha esposa, a gente tem partes, certas partes, que seria um pouco desagradável eu falar os nomes delas, né? Certas partes no nosso corpo, que parecem sujas. Essa parte aí é meio... Mas você sabia que de todas as partes, a parte que tem mais contaminação, bactérias e imundícia que pode transmitir e tal, é a boca. Aí, qual é a conclusão que eu chego? Que Deus é estranho pra caramba. Porque Ele usa o local no teu corpo, que não é o mais limpo, para que você dê vida àquilo que você quer dar vida. Que coisa estranha isso. É porque Deus é assim. Deus usa aquilo que Ele quer, e Ele parece que Ele... Bom, diz que a palavra que os membros mais indecorosos a gente tem que cobrir com mais, né? Com mais graça. Então, vamos comentar aqui hoje esse tema. Quando a gente fala dois apostolados diferentes, o que significa isso? Significa que são dois ensinamentos diferentes, que são duas doutrinas diferentes, né? O Ministério Reconciliados com Cristo tem a palavra da reconciliação. Inclusive, nos nossos propagandas, ali fora, por exemplo, naquele primeiro banner que está ali, você vê Ministério Reconciliados com Cristo. Aí embaixo, o Ministério da Reconciliação. Aí, uma pessoa assim, que está pensando só nas coisas humanas, ela passa ali e fala assim, puxa, eu vou ver quando é que vai ser a reunião de casais aqui nesse lugar, para eu vir me reconciliar com minha esposa, ou com meu marido, ou com meu amigo, ou com meu filho, ou com minha filha, não sei o quê. E as pessoas pensam que a reconciliação é uma reconciliação carnal, quando na verdade nós estamos falando de uma reconciliação no espírito. É necessário que você se reconcilie com o Jesus certo. Por que isso? Porque se você não tiver reconciliado com o Cristo certo, você vai orar o Cristo errado? Em nome de Jesus de Nazaré. Aí você vai lá buscar Jesus de Nazaré. E você vai olhar e, uau, ele não está mais aqui. Porque ele ressuscitou. Ele já não é mais Jesus de Nazaré. Então, quando o apóstolo Paulo fala de reconciliação,
ele está falando de uma forma de apostolado, de ensino, que mostra para todos nós a quem nós devemos estar atentos, ligados, obedientes, submetidos. Então vamos ler Gálatas 2, verso 7 e verso 8. Aí está a nossa propaganda. Se alguém em algum lugar desejar esse estudo, essa palestra, podemos ir lá ministrar. Bom, antes, pelo contrário, é o apóstolo Paulo falando, como viram que me havia sido dado o evangelho da incircuncisão, diga assim comigo, evangelho da incircuncisão, como a Pedro, faltou o D ali, o da circuncisão, verso 8, pois aquele que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, quem foi? Quem foi? Diga, o Senhor, nosso Deus, atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo atuou também em mim para com os gentios. Essa é a fala do nosso grande amado apóstolo Paulo com relação a esse assunto. Então, nós todos aprendemos que princípios diferentes causam resultados diferentes. Quantos concordam com isso? Bases diferentes causam resultados diferentes. Uma mesma pessoa pode fazer duas coisas diferentes. Eu anotei aqui, por exemplo, um cozinheiro. Uma pessoa que cozinha, que sabe disso. Um cozinheiro é capaz de cozinhar um prato salgado e o mesmo cozinheiro é capaz de cozinhar um prato doce. O cozinheiro é o mesmo, os pratos são diferentes. Verso 8. O cozinheiro que atuou em Pedro foi o mesmo que cozinhou para que Paulo chegasse até a gente. O mesmo Senhor. Então, muita gente se confunde com isso, porque eu já escutei pessoas, estava compartilhando a palavra, evangelizando, né? Para os que gostam assim desse termo, evangelizar. Eu não sou muito religioso, eu não gosto muito desses termos assim, que eu passei na religião e me deu certo asco algumas coisas. Então, eu não tenho muita religiosidade nas coisas. Eu compartilho a palavra assim, abertamente, como eu sugiro que todo mundo faça assim. É melhor, alcança mais, né? Do que você botar uma gravata, eu vou evangelizar. Evangeliza de sunga na praia, é a mesma coisa. O que interessa não é a gravata nem a sunga, é o ouvido do ouvinte, para que a gente possa dar como cantamos. Graça, no singular, graça ao ouvinte, né? Então, muita gente não entende isso. Sabe o que eu já ouvi? Algumas pessoas disseram, tá vendo? É tudo de Deus, irmão. É tudo mesmo Deus, irmão. E isso a gente deve ter cuidado. Por quê? Eu queria te perguntar, o que é um apostolado? Um apostolado é uma palavra que a gente não define muito, né? Mas é o seguinte, fui procurar, a definição é assim, é a ação de propagar e defender uma doutrina. Isso é um apostolado. Você propaga, anuncia, divulga e ao mesmo tempo defende essa bandeira. Isso é um apostolado. Muito bem, então só por essa definição a gente poderia encerrar a palestra hoje, o estudo, o tema hoje, porque fica claro, são apostolados diferentes. Pode voltar, por favor, no verso 7? A Paulo foi dado um apostolado e a Pedro foi dado um apostolado. Foi o mesmo Deus que deu, todo mundo está entendendo. E alguns dizem então, é tudo de Deus. Mas aqui está claro que Pedro propagava e defendia uma forma de doutrina e Paulo propagava e defendia uma forma de doutrina diferente da de Pedro.
Mas, irmão, não é tudo de Deus? Porque aí diz, verso 8, por favor, Isabel. Foi Deus que atuou nos dois, então é tudo de Deus. Porque quem operou nos dois eficazmente, de igual maneira, foi o mesmo e único Deus e soberano e Senhor sobre todos, então é tudo de Deus. Mas Deus, a Bíblia diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, que Deus não é Deus de confusão. Diga comigo, Deus não é Deus de confusão. Às vezes as pessoas, por não estarem iluminadas nos olhos do entendimento, elas pegam isso aí e jogam os dois apostolados dentro da chamada igreja. E aí, esses apostolados foram dados em períodos diferentes. Essa é que é a chave dos dois apostolados diferentes. Para ser respeitados aí, cada um no seu tempo. Quando Cristo entregou a Pedro e aos demais aquela forma de doutrina, ele ainda não havia ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, ele chamou o apóstolo Paulo e entregou ao apóstolo Paulo uma doutrina para que Paulo defendesse e propagasse. Por isso é que Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 5, que de Cristo recebemos graça e apostolado para a obediência à fé em todas as nações. Então, a pessoa que não compreende que Deus foi o mesmo Deus que atuou nos dois, né, em ambos, Pedro e em Paulo. A Pedro, o apostolado da circuncisão, e a Paulo, o apostolado da incircuncisão. A pessoa que não entende isso e acha que os dois foram chamados de igual maneira para sempre, essa pessoa vai cair no erro. Eu chamei esse erro de curto-circuito. Curto-circuito. É a mesma coisa você pegar o cozinheiro, que ele está cozinhando um prato salgado, ele está fazendo um prato salgado. Aí você vai lá e pega o prato doce, o tempero do prato doce e joga dentro da mesma panela. O que vai dar isso? Uma lambança. Isso eu disse, o motivo do curto-circuito da religião é que esses dois foram misturados, né? Então, por que nós na graça afirmamos e acusamos que houve maldade? Porque isso aqui está claro. E se Deus não é Deus de confusão, é claro que um foi chamado numa época e outro foi chamado em outra época diferente. E que quando aquele que veio na época diferente surgiu, o mandato de Deus era para que aqueles primeiros se calassem, porque terminou o seu trabalho ali. Mas eles não se calaram, você sabe disso. Então hoje nós defendemos essa bandeira. Às vezes eu estou na rádio, os abençoados estão lá me entrevistando, lá perguntando, conversando, e eu, por que você defende tanto o apóstolo Paulo? Aí eu tenho que explicar tudo isso para ele. E a minha intenção hoje é que os abençoados tenham isso claro na ponta da língua, para que você possa explicar por que nós na graça afirmamos e acusamos que houve maldade. Diga, houve maldade. Porque aqui diz o apóstolo Paulo que eles viram que a Paulo foi dada uma coisa e a Pedro foi dada outra, porque aquele que atuou em Pedro também foi poderoso para atuar em Paulo. Paulo está defendendo aí alguma coisa, que a gente vai ver aqui, esse contexto. Vamos ler esse contexto. Paulo recebeu uma revelação, primeiro assunto aqui, para ir a Jerusalém, explicar às pessoas importantes daquela época, né, o que ele estava fazendo. Então vamos a Gálatas 2:1, o próximo verso, tá bom? Esse é o contexto aqui. Depois, passados 14 anos, olha aí, de quê? Passados 14 anos do encontro de Paulo com Cristo ressuscitado, ok? No caminho de Damasco. Passou um tempão. Paulo não saiu correndo igual um maluco, querendo empurrar a arca do ministério. Não, alguma coisa aconteceu e demorou esse tempão aí, ó. O tempo de Deus é o tempo de Deus, você recebe? Depois, passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém, levando Barnabé, diga Barnabé, guarde esse nome, Barnabé, e levando também comigo a Tito. Paulo também sabia que não se fazia nada sozinho, apesar dele ter sido chamado, e Cristo falou e entrevistou sozinho com ele, ó, Paulo, você a partir de agora está levantado para levar a minha palavra de ressurreição aos gentios, e eu vou aparecer a você em muitas outras vezes mais.
Nosso encontro não vai se resumir só nessa vez. Ok, Paulo? Então, mas Paulo comunicava um a outro e andava acompanhado. É bom andar acompanhado. A gente precisa de ajuda. E Paulo andava acompanhado. Verso 2. Mas eu não fui lá à toa. Versão Pedro Kelly, ok? Versão Bíblia Pedro Kelly. Mas eu não fui lá à toa. Eu tive uma revelação de inteligência espiritual. E aí, para não perder tempo, em vez de eu procurar as pessoas na congregação, eu procurei o pastor. Para quê? Para comunicar a ele, porque se eu ganho o pastor para essa graça, eu ganhei o microfone daquela congregação. É isso que está escrito aí. Né? Em obediência, uma revelação, e para não correr ou ter corrido em vão, expus em privado aos líderes. Olha como é que Paulo era elegante, né? Expus em privado aos líderes, aos que tinham certa fama, o evangelho que eu prego. Então eu imagino que Paulo chegou, marcou uma entrevista no gabinete pastoral lá de Jerusalém, convidou, se certificou que os líderes iam estar presentes, e ali há portas fechadas, para que eles não fossem envergonhados, porque nós não estamos aqui para ficar envergonhando ninguém. Você recebe essa palavra? Né? Então, eu imagino que o apóstolo Paulo deve ter sentado, e os líderes, nas poltronas confortáveis, pois não, irmão, pode falar. E aí fizeram oração, falaram em língua, e fizeram o que tinham que fazer, e deram a palavra a Paulo. E Paulo disse, olha, eu vim aqui porque Deus me revelou que eu viesse aqui e mostrasse a vocês o que eu estou fazendo nos lugares aonde eu estou andando. Porque vocês sabem que eu sou judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, tenho linhagem, eu sou uma pessoa na sociedade considerada de certo nível, seguidor da lei, cumpridor da lei. Vocês devem estar estranhando que eu estou no meio dos gentios. Então eu vim aqui explicar por que eu estou em meio aos gentios. Porque um dia eu estava perseguindo, vocês sabem que eu mandei matar, eu persegui quando mataram Estevão, eu estava junto segurando a mochila do pessoal que estava apedrejando, sacrificando ele e tal. E agora eu tive uma revelação e eu queria, com a grandeza dessa revelação, mostrar a vocês o que está acontecendo de grandioso nos lugares que eu estou indo. Isso é o que está escrito aí. Eu imagino que os colunas, os de reputação, os importantes, os presbíteros, os doutores em divindade lá de Jerusalém, ficaram ouvindo o que Paulo tinha a dizer. Verso 3. Bom, ele também é claro. Os que tinham reputação de ser alguma coisa, ou que tenham sido antes da cruz, ok? Não importa, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mim, pois, os de reputação, nada de novo me comunicaram. Então eu imagino que naquele gabinete pastoral, quando Paulo estava falando essas coisas, Paulo estava, na verdade, colocando à prova, pastor, a grandeza da revelação que Cristo estava manifestando para ele. Porque ele ouviu aquilo e ele nunca tinha conhecido essa palavra. E ele falou, peraí, lá em Jerusalém tem uns caras grandes, Deus me mandou ir para lá, eu vou lá. Porque certamente, como eles estudaram teologia, como eles conhecem seminário, como eles conhecem tanta coisa, eles vão acrescentar alguma coisa e isso pode me ajudar. Olha a conclusão de Paulo. A conclusão é que me decepcionei com eles e pude ver, no próximo verso, e pude ver que a pérola que eu tenho na minha mão é grande demais, é maior do que aquilo que eles têm. E com aquilo que eles têm, eles conseguiram ser de reputação. Paulo deve ter pensado isso. Se o sistema religioso deles consegue colocar um programa num canal de televisão, com isso aí que nada me acrescentou, nada de novo, será que eu com essa revelação não posso chegar em lugares muito mais excelentes?
Verso outro, qual é? 7. Antes, pelo contrário, isso é dentro do gabinete. Eu já li e agora estou contextualizando no bíblica, né? Antes, pelo contrário, como viram? Quem viram? Agora você sabe quem viram. Os colunas que estavam no gabinete. Porque essa conversa aí, esse contexto aí, ainda como é que ele disse lá? Em privado. Em privado. Ainda é dentro do gabinete? É. Então Paulo deve ter falado, né? Como viram que me havia sido encomendado um evangelho diferente do evangelho de Pedro, eu imagino que o apóstolo Paulo deve ter mostrado assim, olha, Cristo me revelou que o diabo foi destruído. Mas como que ele te revelou isso? Sim, porque ele profetizou lá em Ezequiel 28, porque Paulo conhecia, que um dia o diabo deixaria de ser para sempre. E Pedro, calado, e de repente estava até escondido debaixo da mesa. Por quê? Porque Pedro dizia que o diabo anda ao teu redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E de repente aparece Paulo com... Quem criou o diabo? 54:16, Isaías parece, 54:16. Aí depois, Ezequiel 28:19, o diabo vai deixar de ser para sempre. Aí depois vem Jesus de Nazaré, o príncipe deste mundo, chegou o momento, vai ser julgado e expulso para sempre, acabou. Aí depois vem Hebreus 2:14, Cristo na cruz se fez carne, não sei o quê, para que por sua morte destruísse quem? O diabo. Eu imagino que eles viram que aquilo que Paulo tinha era muito forte para combater, porque Paulo falava baseado nas escrituras. Abençoados, prestem atenção, naquela época não havia Bíblia, como você tem aí, ok? Os livros que havia eram os livros do Velho Pacto. Então quando Paulo ia falar dessas coisas, ele usava Jeremias 31, naquele dia perdoarei para sempre seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Está vendo, Pedro? No livro dos judeus está escrito que chegaria um dia. E vocês não podem dizer que não foi o dia de Cristo, porque vocês dizem que creem em Cristo. Aliás, vocês andaram com ele e viram quem era ele. Quem é que ia contra Paulo em privado? Ninguém. Ninguém. Verso 8, né? Agora de novo, já lembro. Pois aquele que atuou em Pedro para a circuncisão, atuou em mim para com os gentios. Verso 9. Aí, verso 9. Aí que começa, né? Porque, olha, esses homens, eles são astutos, bem astutos. Você está falando uma coisa, ele está fazendo conta. Aí, quando você pensa que não, ele vem e quer te dar uma pernada. Esses homens são assim. Então, eles viram a grandeza daquilo que Paulo estava falando e entenderam que havia uma diferença muito grande entre os dois chamados. Quantos estão se dando conta dessa diferença? Grande, né? Então, logo eles entenderam e reconheceram que são chamados diferentes. E pasmem a atitude deles. Reconhecendo a graça. Eu não sei quantas horas demorou esse gabinete pastoral. Eu penso que demorou muito. Até Paulo poder convencê-los. Porque aí está dizendo que Paulo convenceu eles. Correto? Reconhecendo a graça que me havia sido dada. Paulo, irmão, você tem razão. Eu nunca tinha visto isso. Realmente, está escrito. E você está falando com base. Eu não tenho como ir contra. Refutar o que você está colocando, Paulo. Então, eu reconheço que você recebeu alguma coisa bem excelente da parte de Deus, diferente daquilo que Pedro recebeu. Reconhecendo que me havia sido dado. Tiago, Pedro e João, que eram, diga comigo, os de reputação. Diga, os colunas. Colunas. Considerados como colunas, eram os homens que iam na frente, eram os homens que estavam dirigindo a congregação deles lá em Jerusalém.
nos deram a mim e a Barnabé, porque Paulo estava com Barnabé e com Tito. A mim e a Barnabé, a destra. O que é destra? Diga, mão direita. Em sinal de... Pastor, então Pedro falou, eu sou Pedro, vamos fazer o papel aqui, eu sou Pedro, você é Paulo. Já sou Pedro mesmo? Não, eu reconheço que, peraí, como é que está lá? A graça que te foi dada. Então, nesse momento, eu estendo para você a minha destra em sinal de um contrato assinado como se fosse, antigamente se falava, no fio do bigode. Ou como se nós estivéssemos assinando aqui um papel, um contrato. Então, isso aqui, olha para cá, abençoados, foi o que aconteceu no verso 9. Nos deram, a mim e a Barnabé, a mão, ok. Então, Pedro deve ter olhado nos olhos de Paulo, e o pior mentiroso é uma merda, desculpa. Mas o pior mentiroso é aquele que mente olhando nos teus olhos. Pedro deve ter olhado nos olhos de Paulo assim e falado, eu concordo que o teu apostolado é diferente do meu e que você deve então tomar essa direção, como Jesus mandou, ir para os gentios e eu vou ficar aqui com os judeus. Ok, ok. Só que isso foi em privado, no gabinete, ninguém viu. Você sabe porque está escrito. Obrigado, pastor. Um aplauso do pastor Fernando. Em sinal de concordância. Porque quando você aperta a mão de alguém, e isso não é graça, isso meu pai me ensinou em casa. Isso é coisa de educação. Não é estudo, não é igreja, não é Bíblia, não. Isso é educação. Né? Em sinal de concordância. Para que nós quem? Eu, Barnabé e Tito, fôssemos para os gentios. E eles, então, vão para os judeus. Ok, tudo bem, bacana, até aí, show de bola. Só que o tempo passou e Paulo se encontrou com Pedro numa outra cidade, num outro lugar, e teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? Verso 11 agora, Bebel. Porém, quando Pedro chegou lá nessa outra cidade, porque aquele encontro no gabinete foi em Jerusalém. Depois a Bíblia não diz quanto tempo passou, mas você entende que passou. Perdão. Quando Pedro veio a Antioquia, eu lhe repreendi cara a cara, porque ele estava errado. Agora já não foi mais no gabinete, porque uma pessoa que combina com você uma coisa a portas fechadas e depois publicamente sai fazendo outra, essa pessoa é má. Por quê? Porque ela sabe que aqueles lá, publicamente, não vão poder comprovar que você falou o que falou, porque você estava em portas fechadas. É perigoso você ficar em portas fechadas com alguém. Muito perigoso. Para pastor, então, isso é um perigo. Você tem que estar sempre com alguém. Ou com tua esposa, de preferência. Ou com um amigo de ministério. Para que você possa, então, se proteger. Ok? O apóstolo Paulo estava acompanhado de Barnabé e Tito. Só que parece que Barnabé era um cabecinha de minhoca. Porque a Bíblia diz que ele se deixou arrastar pela dissimulação dos demais. Eu queria era café. Se tiver café, é o que eu prefiro. Tem? Pode beber café aqui? Pode? Vocês deixam? Por quê? Por que tem que beber água? Todo mundo bebe água, eu quero beber café, ué. Isso aí. Então, quando Pedro chegou a Antioquia, eu lhe repreendi cara a cara, porque estava de condenar. Ô Pedro, aí você vai me repreender. Ô Pedro, você combinou comigo lá no gabinete que o trabalho ia ser feito dessa maneira. E agora, você está aí fazendo diferente daquilo que você me disse e apertou a minha mão e concordou. Verso 12, né? É que já está acabando aqui, eu fico assim pensando que 12. Pois,
Aí Paulo, porque aquele que está em graça, eu já percebi irmãos aqui assim, tremendo vocês. Aquele que está em graça é diferente. Você olha para o jeito da pessoa, você já saca logo de onde vem a malandragem. Como dizia o apóstolo José Luiz, a linguagem corporal fala. Obrigado, Rosana. Então, às vezes a pessoa tem uma coisa na boca, mas isso é só na boca, não tem nada ali. Entendeu? E Pedro, Alexandre, ele era assim, porque aqui o Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu fiquei sacando qual era desse cara, e ele estava lá fazendo tudo que os gentios faziam. Ele ia para o futebol no sábado, ele comia churrasco, ele comia carne de porco, ele dançava funk, ele fazia qualquer coisa. Mas quando vinham os judeus, da parte de Tiago, eu não falei nada, eu fiquei só olhando ele. Porque às vezes a gente está conversando assim, mas eu estou vendo daqui, eu estou vendo todo mundo aqui. Estou falando com ele, mas eu estou vendo o Renato. Estou vendo que ele está de óculos, camisa vermelha, calça jeans, não sei o quê, sem olhar para ele. Você está vendo, todo mundo aqui. E eu imagino que Paulo, imagina o apóstolo da graça, e ele está lá vendo, conversando com alguém, e está vendo, pô, Pedro está livre, né? Pedro está bacana, o cara, poxa, liberdade gloriosa. Que legal. Aí quando ele sabia, ó, o pessoal do Tiago está vindo aí. Aí o Pedro voltava. Ô, mãe, tá gostoso, hein, mãe? Depois vai lá e toma. Então, quando não tinha ninguém da parte de Tiago, ele comia com gentios. Isso aí está, né, sintetizado, mas ali está dizendo que ele se comportava como se fosse um gentio. Porém, depois que eles chegaram, Pedro se retraiu e se apartou, porque tinha medo dos da circuncisão. Você só teria uma atitude dessa se você estivesse devendo na fita. Concorda comigo? Não sei se você já passou alguma situação delicada assim, mas de repente você, pô, eu tô devendo aqui, deixa eu dar uma disfarçada. Quantos já passaram isso? O Pereira ri. Esse Pereira é tremendo. Né? Porque aí você, pô, eu estou vacilando, eu estou errado. A tua consciência fala, pô, eu estou errado, eu estou vacilando. E se o Tiago me vê aqui, pô, lá eu sou líder do gabinete pastoral. E aqui o negócio é legal, porque a verdade é essa que está com os gentios. Pedro sabia que isso era verdade. Nas entrelinhas aqui você percebe, amém, abençoados? Ele sabia que isso era verdade. Porque se ele não soubesse, se ele achasse que o que Paulo estava falando era de condenação, Pedro não se comportaria com liberdade que se comportava quando estava longe dos judeus. É igual uma pessoa. Outro dia eu estava ministrando para um abençoado, eu enchi o saco de falar para ele que o diabo foi destruído, desisti. Não quero mais te falar isso. Falei para ele. E eu disse para ele assim, olha só, o nome dele é Anderson. Ele vai vir aqui um dia, eu vou falar aí, ô Anderson, eu vou te falar uma coisa, você está na igreja da lei, porque a intimidade pedia isso, a relação entre a gente, de colega assim, você está na igreja da lei, você está vendo aí o que eu estou pregando, tá certo? Tá. Você diz que o diabo está vivo, digo, pois é, então ó, te convém que eu esteja correto na minha pregação. Por quê? Porque se o diabo estiver vivo, você já está sentadinho no colo dele, vivendo do jeito que você vive. Porque o cara era... Aí fui embora. Aí outra vez ele... Ô pai Kelly, ele me chamava assim. Fala de novo aquele negócio do diabo aí. Aí eu... Aí ele... Não, isso não é bem assim não. Eu falei, Anderson, ó, estou de saco cheio, não vou mais falar que o diabo foi destruído para você. Não me peça mais para te explicar isso. Tem mais. Se você encontrar o diabo por aí, diz que eu mandei um abraço para ele. Tchau. Aí passou. Porque são pessoas, o que eu quero dizer com isso? Que sabem que nós estamos falando a verdade. E a elas convém que a gente esteja certo. Porque a vida delas é tão tumultuada que se a gente tiver errado, eles já perderam a salvação. E eles sabem lá na sua fundinha de consciência, esses caras estão certos. Eles querem que a gente esteja certo.
O problema são os compromissos que eles têm lá. N compromissos. Verso 13. Já está terminando. Verso 13. E em sua simulação, o que é uma simulação? Diga comigo, simulação. Ou dissimulação, né? É uma encenação, é uma coisa que não é verdade, é fictício, né? O que você falou, Felipe? É irreal. Finge algo, está fingindo alguma coisa. Então eles eram dissimulados. Participavam também os outros judeus. O quê? Naquela simulação. De tal maneira que até mesmo Barnabé, diga Barnabé. Pronto, agora só tinha Paulo e Tito. Foi arrastado pela hipocrisia deles. Porque como é que é outro nome para isso, seu Jeová? O cara está de um jeito com o senhor, aí chega outro, ele... Opa! Tal. Isso é hipocrisia. É uma pessoa que tem duas maneiras diferentes de agir. E essa hipocrisia arrasta. Ela tem força. Cuidado com isso. Diga para quem está do teu lado. Cuidado com a hipocrisia. Estou me referindo aqui à hipocrisia em relação ao conhecimento bíblico. Cuidado com a hipocrisia, né? Cuidado. Né? Hipocrisia dele. Aí, verso 14. Porém, quando eu vi, aí Paulo deve ter ficado chateado mesmo, que eles não andavam retamente. Porque eles não andavam, plural, porque o verso anterior fala que com Pedro, Tiago e João participavam também os outros judeus. Nós não sabemos quantos eram, mas eram no mínimo 4. Pedro, Tiago, João e pelo menos mais um judeu. Mas ali ele está dizendo, outros judeus, então não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Abençoados, preste atenção, deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho tem uma verdade. Se você estivesse antes da cruz, a verdade era seguir Pedro. Como você está depois da cruz, a verdade é você seguir o que o apóstolo Paulo disse. Um aplauso ao Senhor. É uma verdade. E eles não andavam. A Bíblia está dizendo, não andavam. Se eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, eles estavam andando como? Me diga. Não, eles estavam mais ou menos na verdade. Tem isso? Não, eles estavam mais ou menos na mentira, mas não era tudo mentira não. Porque se você ler as cartas de Pedro, eu recomendo que você leia. Perca esse medo de ler a Bíblia. Leia. Leia as cartas de Pedro, tem coisa que ele fala que parece que ele está se submetendo à graça de Paulo. Tem coisas ali que você olha assim, caramba, esse cara ouviu. Correto? Mas eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho. Aí eu já não falei mais no gabinete, eu falei a Pedro na presença de todo mundo que estava lá. Ô Pedro, se tu, que é judeu, desfruta como se fosse um gentio, por que você quer obrigar os gentios a se comportarem como judeus? Que é nada mais, nada menos do que o papel do sistema religioso de hoje. Correto? Você recebe essa palavra? Eu vou falar aqui. Bom, Deus está mandando eu falar. Alexandre Rangel era da Igreja Deus é Amor. Quantos conhecem a Igreja Deus é Amor? Não pode televisão, não pode Coca-Cola, não pode bebida alcoólica, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, não sei o quê tal. E ele foi criado lá de criança. Uma vez, ele foi na casa do líder, de alguém lá, não interessa quem, numa festa, uma festividade. Na sala tinha um telão maior do que esse aqui. Coca-Cola para quem quisesse, uísque para quem quisesse, cigarro para quem quisesse, tudo para quem quisesse. Isso chocou o menino. E ele era um menino pequeno. O que é isso? Isso é fruto, agora eu quero terminar. Isso é fruto de seguir um apostolado equivocado. Quantos estão me entendendo? Então, Paulo flagrou Pedro aí na mentira. E aí está o motivo do curto-circuito da religião de hoje.
E a nossa missão é ter isso bem claro, para sermos capazes de explicar a cada um. Por que que isso aconteceu assim? Ora, se eles não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, como é que você acha que andam aqueles que têm a sua sequência debaixo do apostolado de Pedro? Da mesma maneira. Por exemplo, um envelope, tem um envelope aí, esse envelope de semente que tem aí. Quando eu vou fazer o envelope, presta um envelope desse, pastor, acho que você viu você com outro envelope aí. Tem aí, mãe, um envelope? Aqui, ó, obrigado. Está aqui o envelope. Quando eu ponho lá na impressora para fazer o envelope, e mando fazer 50 cópias, como é que vão sair essas cópias? Da mesma cor, com a mesma direção, mesma distância, mesma configuração. Concorda comigo? Por quê? Porque a matriz do envelope é assim. Estão entendendo? Obrigado. Então, o que aconteceu com o sistema religioso? O sistema religioso não compreendeu, não recebeu, era propósito de Deus. Aí é que está. Não podemos negar o propósito de Deus. Ok? Que chegasse para nós só quando chegou. Mas o que eu quero dizer é que o sistema religioso não recebeu essa palavra, esse apostolado se instalou na Europa, da Europa entrou nas caravelas, das caravelas chegou nas Américas, e as Américas são, como diz o poeta Caetano Veloso, a estúpida América Católica. Aí você chega ali no templo católico, tem uma porção de estátua, tem água benta, aí você passa assim, faz o sinal da cruz. Primeiro você tem que se ajoelhar no centro da igreja, lá está o altar com Cristo assim. Aí se ajoelha, aí vai por aqui. Eu sempre ia pelo lado direito, porque aí, tá, não sei o quê, depois toma a hóstia, não sei o quê. Correto? Isso foi o que chegou aqui da Europa. Paralelamente, chegou o protestantismo, que foi mais ou menos naquela época do descobrimento que isso se deu Martinho Lutero, não sei quem. Correto? Que não protestou nada. Diga, não protestou nada. Porque eles também não receberam a revelação. Isso não é por protesto, nem por estudo. Isso é por Deus iluminar os olhos do entendimento de alguém. Aí, o que eles fizeram? Não, nós discordamos da Igreja Católica. Então, como é que vocês fazem? Não, a Igreja Católica tem água benta. Nós não temos água benta, nós temos óleo ungido. Ah, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É sim. Não, nós discordamos da Igreja Católica. Aqui não tem hóstia, aqui negócio de hóstia, com vinho, que nada. Não tem isso, não? Não, nós discordamos da Igreja Católica. Então o que tem aqui? Tem a Santa Ceia. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. É a mesma coisa. E você faça a comparação do restante que tem lá. Então a igreja protestante, ela faz a mesma coisa com outro nome. Como dizia nosso apóstolo José Luiz, o mesmo cão com a coleira diferente. Porque veio todo do mesmo lugar, debaixo da hipocrisia. Então qual é a nossa missão? Reconciliados com Cristo. A palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É reconciliar você com o Cristo certo. E o Cristo certo é o que Paulo prega. Esse é o Cristo certo, que já não é judeu, já não é grego, já não tem que ser apresentado no templo, já não tem Santa Ceia, já não tem batismo em águas, já não tem, porque Cristo é tudo em todos. Então esse é o Cristo certo. E a missão do Ministério Reconciliados com Cristo é transportar a palavra da reconciliação a todos quantos queiram ouvir. Queiram. Por quê? Porque a pessoa pensa que é ela que quer ouvir, mas o pastor falou aqui, é Deus que faz o querer e o realizar. Às vezes você vê alguém que quer ouvir, pô, esse cara é bacana, por quê? Porque ele quis ouvir. Bacana nada, abençoado. Por ele, talvez ele nem quisesse ouvir, mas o Deus que está nele, que é o mesmo que está em você, está mexendo nos parafusinhos e está colocando ele para te ouvir. Então, a nossa missão é levar essa palavra a todos esses que querem ouvir, né? E eu anotei aqui, olha, as pessoas não têm culpa.
Não tem culpa. As lideranças talvez tenham culpa. As pessoas não. Então nós estamos diante dessa luta. É uma luta ou não é uma luta? É. E o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essa verdade? O que você vai fazer com essa verdade? Quantos visitantes você vai trazer domingo que vem? Agora eu te botei na parede. Entre a espada e a parede agora. O que você vai fazer com essa grandeza de revelação que eu tenho certeza que você entendeu e recebeu o que eu estou explicando aqui? Quantos entenderam? Está claro? Quem fez tudo isso aí assim diferente? Deus. Então não podemos crucificar ninguém, porque o próprio Pedro estava dirigido por Deus também. Deus é estranho, abençoado. Deus faz umas coisas que eu não entendo. Não entendo. Não entendo. Ele podia ter parado Pedro ali. Pum, agora é Paulo. Ok? Não vai ter confusão na Europa mais. A rainha Isabel não vai se juntar para financiar, com o banqueiro lá, para financiar a expedição para as Américas. Não vai. Acabou. Eu que mando aqui nessa parada toda. Deus não podia ter feito isso? Podia. Ele não podia ter colocado nossa língua no lugar mais limpinho do nosso corpo? Podia. Ele não podia ter nascido de uma mulher casada, direitinho, respeitando a sociedade? Podia. Mas Deus faz como Ele quer. Ele não podia colocar a gente na televisão hoje? Podia. E por que Ele não faz isso hoje? Não sei. Se essa é a verdade, e a mentira está na televisão, você liga a televisão, liga o rádio, quanto mentiroso, quanto enganador. As igrejas não tem nem cadeira para o pessoal sentar, o pessoal fica em pé lá. E agora, envelope amarelo, hein? Para a campanha não sei de quê. Depois, pastor, prepara o envelope azul, porque esse é para... E depois vem envelope branco, viu, pastor? O envelope branco aí, você cuida, porque... E as pessoas vão lá e dão. Na mentira... É esquisito isso. Eu não sei por quê que... Não sei. Deus é assim. Bom, terminou. 2 apostolados diferentes. Diga para quem está do teu lado aí. 2 apostolados diferentes. 2. Em qual deles você está? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, tá?